É isso mesmo. O governo de coalizão, um dos exemplos mais emblemáticos que nós temos é o Brasil. O Brasil, é o seguinte, como o Brasil é multipartidário, o que que acontece? Não tem como, quer dizer, claro que tem como, né? Se você tem um governo eficaz, você acaba se você tem um governo muito popular, como por exemplo, o segundo governo do Lula, tinha uma popularidade muito alta, é, as pautas empreendidas pelo governo, obviamente, vão ser adotadas pelo Congresso. Então, o Congresso acaba se alinhando ao governo. Agora, se, por exemplo, o governo tem uma baixa popularidade, ele acaba recorrendo a essa política de coalizão, que é o famoso toma lá da cá, né, para se manter no governo. Por exemplo, uma das coisas que fez com que a Dilma fosse derrubada, porque todo o processo de impeachment, ele é motivado por um crime, ou por um deslize, seja lá o que for, mas ele só vai a cabo na medida em que o Congresso aceita, o Congresso passa a pauta. Porque, por exemplo, há quase 30 pedidos de impeachment contra o presidente atual. O presidente do Congresso agora, ele não está levando o processo à frente, primeiro, porque a gente está vivendo, quer dizer, tem várias razões, né? Mas uma das razões é justamente o fato da gente estar vivendo uma pandemia, mas um outro fato é justamente a respeito ele tem que avaliar bem se o Congresso vai aceitar ou não. Por quê? Porque ele pode se desgastar politicamente. Então, é um evento político, o impeachment, né? Então, para evitar impeachments, quando o governo está com baixa popularidade, ele recorre ao toma lá da cá para tentar se manter no governo, né? Então, isso é bem feito, assim, todos os presidentes fizeram. É, o, o Collor teve, o Collor tentou fazer, mas a popularidade do Collor baixou muito, principalmente devido àquela crise lá onde ele confiscou a poupança da população. Aquilo lá foi dramático, ele foi um desastre. Mas o Sarney fez isso, o Collor tentou fazer isso, mal sucedido. O Itamar fez isso, o Fernando Henrique fez, o Lula fez, a Dilma fez, o Temer fez bastante. O Bolsonaro resistiu o máximo que ele pôde, mas já está começando a fazer também, né? Porque a popularidade dele baixou bastante já no seu segundo ano de governo, então ele está recorrendo a esse procedimento. A política de coalizão é uma coisa muito feita, não só no Brasil, é feita em outros lugares também. A articulação política para a manutenção do governo, né? E também esse toma lá da cá, ele pode ser feito de uma forma saudável, né? Porque aí você tem diferentes vozes ocupando o governo, mas ele pode ser feito de uma forma bastante nefasta. Por exemplo, com o mensalão na época do governo Lula, em que, né, se pagava lá uma mensalidade para os deputados votarem em pautas do governo federal. Então, isso é um crime, né? Isso é corrupção. Então, ela pode ser feita, portanto, de uma forma bem legal, ou pode ser uma forma criminosa. Agora, quando é feito de forma criminosa, o, o, o governo, né, ele vai ser criticado, as pessoas vão ser responsabilizadas e presas. Mas, por exemplo, você pode trabalhar dentro da lei. O Temer, por exemplo, eu estou falando demais já disso, mas é a nossa pauta aqui hoje. Mas o Temer, por exemplo, recorreu, quando houve o pedido de impeachment do Temer, e houve, porque o Temer ele está sendo processado, inclusive chegou a ser preso. Eu fui multado aqui. O que aconteceu no governo Temer? Ele liberou verba. Todo o Congresso ele tem por ano uma verba já prevista no orçamento da União. O orçamento é a previsão do que se pode gastar. Só que o governo, quem é responsável para liberar essa verba é o Poder Executivo. Aí o que o Poder Executivo faz? Quando tem uma votação muito importante de alguma pauta, dias anteriores, pautas governamentais, dias anteriores o governo libera a verba, porque aí os deputados podem utilizar essa verba no seu curral eleitoral. Então, é uma forma de barganhar também. Está dentro da lei, ou seja, o governo tem que liberar a verba, mas é feito de forma muito conveniente em determinados momentos para o governo ser beneficiado.
Então, essa política de coalizão, ela tem muitas críticas, mas tem lá as suas vantagens também, tá? Beleza, moçada, então é o seguinte, eu refiz lá, vocês todos tiveram acesso ao trabalho, porque a Raquel havia me alertado que naquela plataforma, naquele recurso de livro, não era possível vocês postarem. Então eu mudei para glossário e aí vocês agora conseguem postar. E eu não verifiquei ainda se vocês já postaram, mas espero que vocês estejam fazendo, porque aqueles conceitos ali são muito importantes. Eu vou verificar ao longo do recesso aí e vou dar um feedback para vocês depois, tá? Sobre esse trabalho. Quando a gente voltar para a aula presencial, aí eu vou dar nota para esse trabalho. Possivelmente a nota vai ser correspondente à atividade, aquelas atividades, né? Aquelas atividades complementares que a gente faz. Seguinte, eu não sei se ele está aqui, se ele estiver, ele vai se manifestar agora. Eu convidei uma pessoa para vir aqui falar um pouco com a gente, para conversar um pouco com a gente. Mas antes da gente conversar, ele só vai dar um olá agora, e depois eu preciso conversar um pouquinho com vocês antes da gente entrar no conteúdo. Meu amigo Fred, você está aí? Fred Brugnara, está aí? Cadê o Fred? Será que ele está aqui? Ixi, será que ele vai fazer eu passar vergonha aqui? E fez eu passar vergonha, não está aqui, o Fred. Que triste. Eu tinha chamado o Fred para participar dessa reunião. Deixa eu ver se ele mandou alguma notícia aqui no WhatsApp. Mas o Fred, a gente ia bater um papo sobre a questão do colapso da União Soviética, a relação com Chernobyl e tal, que é um assunto que vocês já notaram, né, que eu estou meio tarado por ele, mas ele vai vir depois. Acabou de me avisar aqui, ó. Tá? Ele vai vir aqui depois e aí a gente conversa e aí depois a gente fala, tá? Muito bem, moçada, é o Oi, seguinte, Edmar. sim, Licença, você tinha só uma dúvida. Na segunda-feira tinha uma live marcada de história para 10 horas. Só que acabou que não teve. Foi algum erro do calendário, alguma coisa assim? muito possivelmente foi erro meu, muito possivelmente eu marquei de forma equivocada e, enfim, mas enfim, mas não, não valeu, se vocês entraram lá, enfim, né, não fui eu que errei. Tá? É o seguinte, eu queria saber um pouco como que vocês estão, como é que tá a vida, porque é o seguinte, a gente está vivendo um fato histórico e há uma diferença entre a vivência do fato histórico e estudar um fato histórico. Quando a gente estuda, por exemplo, a Segunda Guerra Mundial, é um assunto muito interessante, mas é um assunto estritamente dramático, é catastrófico, né? São 60, 70 milhões de pessoas que morreram na Segunda Guerra. Bem, o que acontece? De fora, a gente não consegue sentir o drama, a menos que isso seja dramatizado, né? Por exemplo, como o filme A Lista de Schindler, como o filme O Pianista, e aí a gente consegue visualizar o drama das pessoas, né? Mas é muito frio. Na distância, o evento é muito frio. Quando a gente, por exemplo, ouve falar de números, ontem bateu o recorde, 881 pessoas faleceram no Brasil. Então a gente fala número. Mas agora, quando a gente ouve a história de cada pessoa, o que aconteceu, qual foi o impacto, como é que a família reagiu, então a gente sai do número, ou sai dessa análise generalizada e entra no drama ali da pessoa especificamente. Bem, o que eu quero dizer é o seguinte, é que a vivência de fato histórico, cada um reage de uma forma diferente, cada um sente esse fato de uma forma diferente, de uma forma singular, de uma forma subjetiva. E aí eu queria saber, nesse processo todo, já são quase 2 meses em casa, como que vocês estão sentindo? O que vocês estão passando? Quais são as dificuldades? Quais são os sentimentos que estão passando aí?
Se a proposta em que a gente está lidando aqui, se a forma como a gente está lidando está interessante, se alguma coisa pode ser modificada, o que a gente pode fazer diferente, porque a gente não sabe o que vai acontecer do recesso, se a gente vai voltar à normalidade ou enfim, né? Não dá para precisar agora. Mas, enfim, esse tempo todo aí, como é que vocês estão sentindo eles? Se vocês quiserem falar, vocês podem abrir o microfone e compartilhar. Se não quiserem falar, não tem problema também. Eu só joguei essas questões para vocês pensarem e para vocês tentarem entender qual é a importância da vivência de fatos históricos, tá? Alguém quer falar alguma coisa? Oi, Edmar, eu acho que é muito estranho porque quando você está ensinando, por exemplo, você deu o exemplo da Segunda Guerra, né? A gente sabe, tipo, já começa as aulas normalmente escrevendo no quadro assim, de tal data até tal data. Só que, como a gente está vivendo, a gente não sabe a data que vai acabar. A gente sabe quando começou, mas não sabe quando que vai acabar. Aí isso é uma sensação muito ruim também. A incerteza é o improvável, né? O desconhecido. Quando ele está na nossa frente, a gente não sabe como lidar muito bem com ele. A gente não sabe se mergulha nesse desconhecido, se a gente recua, como lidar com isso. A gente não sabe efetivamente. Você falou um ponto que eu não tinha pensado. Tipo assim, para categorizar a pandemia de Covid-19 como um fato histórico daqui a alguns anos, a gente vai falar que ela começou em 2019, que ela começa ali no finalzinho de 2019 na China, mas vai até quando? Porque os cientistas atualmente falam em ondas, que virão outras ondas, não só dessa pandemia, desse vírus, mas há a possibilidade de a existência de outros vírus, né? E, enfim, é muito difícil. A Duda disse que eu estou vivendo entre crises. Pois a crise traz muita incerteza, né? E a incerteza, eu fico pensando, por exemplo, todas as vezes que eu vou estudar alguns fatos históricos, principalmente guerras, e as guerras mais emblemáticas assim, mas, por exemplo, a Primeira Guerra, eu fico pensando nas pessoas lá nas trincheiras, sabe? Quando a gente viu aquele filme, o 1917, e ali dá para ter uma dimensão um pouco de como que era a vida daquelas pessoas no fronte. Muitas daquelas pessoas sabiam que nunca mais iriam ver seus parentes, nunca mais iriam ver seus pais, suas mães. Tinham a esperança, mas ao mesmo tempo tinham o dever de lutar contra o inimigo, de enfrentar o inimigo, enfim, né, de fazer o melhor possível para defender os seus companheiros ali. Mas muitas vezes aquelas pessoas estavam ali lutando uma guerra causada por outras pessoas, sabe? Então, enfim, e aí também ao mesmo tempo um sentimento de impotência. Você tem o evento histórico acontecendo com a gente agora e é uma impotência. Se eu saio, por exemplo, até bem pouco tempo, se eu quisesse sair à rua, na hora que eu quisesse, sem máscara, eu sairia. Agora eu não posso. Então eu não posso chegar nos lugares, eu não posso sair de casa, que eu tenho a responsabilidade, né, diante da sociedade, diante da minha família também, mas, portanto, essa vivência ela é muito difícil, né? Enfim, alguém mais quer falar alguma coisa? Sim, não, não, sim. Deixa eu aproveitar o ensejo aqui. É o seguinte, eu estava dizendo para a galera que tinha entrado no início da aula que eu comprei um quadro e aí eu vou fazer as videoaulas daquela playlist lá dos presidentes, utilizando o quadro, tá? E aí, embora os vídeos sejam curtinhos, enfim, e eu vou disponibilizar porque a gente não vai poder fazer postagens
durante o recesso. Então, eu vou colocar a playlist lá naquele canalzinho lá que eu tenho, lá, né, no meu perfil, né, do YouTube, e aí vocês podem acessar na hora que vocês quiserem. Vai ter lá uma playlist específica sobre os presidentes do Brasil. Eu não sei se eu vou conseguir gravar de todos os presidentes durante as 2 semanas, mas eu vou fazer o meu melhor. O que eu vou fazer a partir de hoje, até sexta-feira, é colocar lá no Conexa os PowerPoints daqueles que eu já tenho pronto. Porque tem alguns PowerPoints que eu não tenho pronto ainda, eu preciso fazer. Então, até sexta-feira eu vou colocar alguns lá e vou gravar depois os vídeos específicos. Eu não consegui gravar nesse final de semana porque eu tive muita coisa para fazer. Então, eu vou gravar ao longo do recesso. E a pasta lá com questões do Enem, eu vou colocar a maior quantidade de listas possíveis, com questões de assuntos variados, tá? Enfim, e aí depois devo colocar umas 2 listas com gabarito e algumas outras sem gabarito. E aí quando a gente voltar do recesso, eu coloco os gabaritos lá também. Então, os materiais que a gente vai utilizar até sexta-feira, eu vou colocar coisas lá, aí só depois do recesso. E a playlist dos vídeos eu vou alimentando durante o recesso lá no canal do YouTube, tá? Lá no perfil do YouTube, não é canal não, é perfil, né? No meu perfil. Então é só entrar lá e verificar. Bem, seguinte, vamos finalizar o assunto da União Soviética, tá? Então eu vou abrir aqui o PowerPoint e daqui a pouco o Fred chega e eu já vou adiantando o meu lado aqui, e aí quando ele chegar, aí a gente fala com ele. Bem, nós temos aqui, nesse PowerPoint, o que se chama o colapso da União Soviética, o Gorbachev. O Mikhail Gorbachev, Miguel, né? Mikhail, em português, é Miguel. O Mikhail Gorbachev, aqui num navio, e o navio afundando, e ele fazendo, sei lá, uma continência, ou se lamentando, não sei exatamente o que ele está fazendo. Mas o interessante é que aqui, na mão direita dele, né, está de frente para a gente, tem aqui um instrumento perfurador. E, enfim, aí mostra aqui alguns buraquinhos que podem ter sido feitos por ele, e esses buraquinhos, obviamente, vão fazer com que o barco afunde, né? Então, a charge coloca o Gorbachev como um grande responsável pelo colapso da União Soviética. Na verdade, a gente sabe muito bem que o colapso da União Soviética ele não se deu de uma hora para outra, ele foi um processo histórico longo, e muitos dos sinais do colapso não eram possíveis ser enxergados, ser vistos por pessoas de fora, porque a gente não tinha acesso às informações. Acontece que o Gorbachev estava sendo pressionado principalmente devido às crises econômicas financeiras que a União Soviética estava vivendo, mas também pelo Ocidente. O Ocidente, de uma forma geral, estava se impondo aos países soviéticos, principalmente devido a uma demanda de muitos países associados à União, que estavam querendo mais liberdade, que estavam querendo reformas capitalistas e por aí vai. Portanto, o Gorbachev, muito possivelmente outro presidente, outro secretário do Partido Comunista também faria a mesma coisa, seria inevitável para se fazer reformas. A questão é que ele era comunista convicto, então, portanto, eles colocaram lá, ele era bem visto pelos liberais por ser um cara novo, então havia uma expectativa dele fazer reformas no país, como ele fez efetivamente, mas os conservadores, ou os comunistas ortodoxos, também o viam com bons olhos. Portanto, é o seguinte, ele foi o presidente, o governante, né, não era presidente, ele era secretário, o secretário do Partido Comunista, que governava a União Soviética, que esteve à frente da União Soviética quando a União Soviética sucumbiu, né? Então, essa aqui é a charge. Bem, para contextualizar um pouco melhor a respeito dos eventos que levaram ao colapso da União Soviética, ao longo da história, ao longo do século XX, principalmente
efetivamente depois da Segunda Guerra, nós temos uma disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética que levou a uma corrida armamentista. E isso é muito importante porque você tem um gasto militar muito significativo. A União Soviética, os Estados Unidos até hoje, uma das indústrias mais importantes norte-americanas é justamente a indústria bélica. Então, eles gastam muito, fazem muito investimento em pesquisa, em desenvolvimento tecnológico e produção. Né? E, portanto, eles vendem muito, já que eles produzem bastante, eles vendem muito. Tem um mercado de armamento muito forte nos Estados Unidos. E na União Soviética havia também uma produção armamentista muito significativa. Então a galera gastou muitos investimentos. Agora, por um lado, se havia muito armamento, por outro, existia um exército enorme, gigantesco. A sociedade soviética era uma sociedade militarizada. Então, existiam lá vários setores militares, setores de inteligência, o exército efetivamente, enfim. Então, a corrida armamentista ela foi responsável para abocanhar grande parte da economia soviética. Bem, a corrida espacial também, a corrida espacial foi muito interessante por um tempo, nas décadas de 50 e 60, quando a União Soviética estava em pleno desenvolvimento econômico. Então, o desenvolvimento econômico soviético permitiu que eles fizessem investimentos na corrida espacial. Então, mas isso também demandava muito gasto, né? Enfim, mas também investimentos nesse setor. O desenvolvimento tecnológico, nas décadas de 50, 60, quando a economia estava bem, também foi muito importante para a União Soviética, só que estagnou. Nós tivemos uma grande era de estagnação, que principalmente a partir da década de 70 e 80, foi uma era de muita dificuldade para os soviéticos, e o desenvolvimento tecnológico anterior não deu prosseguimento. E aí a ciência soviética, o desenvolvimento tecnológico soviético, ele ficou estagnado ali a partir da década de 70, na era do Brezhnev, né? No Santo Agostinho, ponto. Meu filho está tentando entrar aqui no Conexa dele. Bem, há eventos importantes também, como a Primavera de Praga e também a tentativa de revolução na Hungria, desculpa, não na Hungria, que demandavam mais reformas políticas. Eles queriam um socialismo mais democrático, um socialismo mais aberto, com algumas reformas. Não, aluno Santo Agostinho, sem ponto. Bem, então a primavera, o que é engraçado, o que é irônico dessa história toda é o fato que a Primavera de Praga foi uma revolta engendrada pelo governante, e ele e a população acatou, a população demandou dele, inclusive, e ele abriu. Só que aí veio o exército soviético e fez a intervenção. Entretanto, as reformas que o Gorbachev vai fazer na década de 80 são reformas muito parecidas com as demandadas pelo líder da República da Tchecoslováquia. Aluno Santo Agostinho, aluno Santo Agostinho, ponto. E um outro evento importante também vai ser a invasão do Afeganistão, que a gente já falou na outra aula, né? Que o Afeganistão é um país difícil, e demandou bastante. Foi uma invasão catastrófica. Inclusive, há pessoas que chamam o Afeganistão de Vietnã soviético. E, bem, me dá um minutinho, moçada, porque meu menino não está conseguindo entrar aqui. Lucas Barra. Não é aluno de Santo Agostinho, não. Aluno GZ. Aluno GZ. Ponto. Santo Agostinho. Bem, conseguiu. Bem, desculpa, gente.
Então, além das questões externas, essas são questões ligadas às políticas externas da União Soviética. Dentro dos problemas internos que a União Soviética enfrentava, estão ligados à censura. A censura é uma coisa muito importante, porque os países democráticos dependem, para o seu pleno desenvolvimento, pelo seu pleno funcionamento, de imprensa livre, da liberdade de expressão. As pessoas podem e devem ter a capacidade e a possibilidade de se expressarem, porque o contraditório, ele fortalece a democracia. Não há liberdade de expressão, liberdade de manifestação de ideias em regimes ditatoriais. Então, a União Soviética não permitia que houvesse críticas ao governo. Toda a menor das manifestações contrárias ao governo soviético era considerada como traição. Então, é um regime efetivamente ditatorial. Por mais benefício que a população tenha passado, inclusive, por exemplo, já vou dar um spoilerzinho aqui, os índices sociais, os indicadores sociais, durante todo o período da União Soviética, eram muito bons. A população tinha acesso à educação, tinha acesso à saúde, tinha casa, tinha emprego. Então, tinha uma série de elementos, de demandas atendidas. Demandas que, por exemplo, o Brasil não tem atendidas. As pessoas não têm direito à casa direito, enfim, né? A gente tem liberdade, mas a gente não tem esses outros fatores. Então, durante todo o período da União Soviética, as pessoas tiveram essas demandas sociais, esses indicadores sociais muito bem estabelecidos. Mas havia muita falta de informação. As pessoas não sabiam efetivamente o que estava acontecendo. A informação era controlada. As publicações jornalísticas eram todas censuradas e controladas pelo governo, pela nomenclatura, que era a burocracia soviética, né? Então, portanto, a população não sabia efetivamente o que estava acontecendo. Havia pouquíssimos canais de informação e esses canais eram todos controlados pelo governo. Ou seja, se só tinha a versão governamental do que se passava dentro da União Soviética. E, enfim, devido à crise que se iniciou ali a partir da década de 70 e que se aprofundou na década de 80, havia uma forte austeridade no cotidiano soviético. Austeridade são sacrifícios necessários. A gente está vivendo, por exemplo, uma era um período de austeridade, um período em que a gente tem que fazer alguns sacrifícios em nome de um bem coletivo, né? Então, mas a austeridade demandada havia muita austeridade demandada da população soviética. Por quê? Porque a crise financeira e econômica fazia com que a população fosse afetada. E, bem, a população tinha, então, acesso a poucas coisas, a poucos gêneros alimentícios. Eu tinha gravado aqui um vídeo, só que eu fiquei com vergonha. Eu estava fazendo um estrogonofe. Vocês sabem que o estrogonofe, ele é um alimento que vem lá da União Soviética, da Rússia, né? Eles fazem com carne, eles fazem diferente, mas, enfim, é facílimo fazer. Eu ia dar uma receita para vocês fazerem aqui, para mostrar como é que eu faço. Se eu parar com a minha vergonha, eu posto para vocês. Se eu continuar com a vergonha, eu não posso não, tá bom? Mas eu fiz um estrogonofe aqui que ficou maravilhoso na semana passada. Bem, a gente já tinha caracterizado o governo do Gorbachev, que ele havia feito a perestroika, a glasnost, que eram tentativas de abertura, de reformas no governo soviético para enfim, atender uma demanda, principalmente do grupo liberal opositor dentro da União Soviética, né? Então, essas reformas já estavam em curso e o Gorbachev perdeu o controle, na verdade, porque ao fazer essas reformas, ele abriu um pouquinho. Vocês assistiram o filme da Marvel, Os Vingadores, Guerra Infinita? Tem uma cena, quem assistiu vai entender, quem não assistiu, depois eu explico com outro exemplo. Tem um momento lá que a galera tá em Wakanda, e aí vem lá os alienígenas e tal, tentam entrar em Wakanda e tem uma barreira
que é uma barreira, assim, impedindo as pessoas de entrar. Quando eles fazem um buraquinho lá na barreira, aí a galera entra, assim, de uma forma sem controle. O que aconteceu que as reformas propostas e feitas efetivamente pelo Gorbachev fizeram com que a União Soviética ficasse sem controle. A situação fugiu do controle. O Gorbachev ficou sem governabilidade. E ao ficar sem governabilidade, ele estava sendo criticado muito pelos partidos liberais, pelas correntes liberais políticas, que achavam que aquelas reformas não eram suficientes, e era efetivamente muito criticado também pela ampla maioria, que eram os comunistas mais ortodoxos. E a população ali meio sem entender o que estava acontecendo. Então, de uma forma geral, internamente, politicamente, havia uma disputa entre os comunistas ortodoxos e os liberais, os comunistas liberais, né? E os comunistas liberais acabaram assumindo o poder depois. Bem, mas o que acontece? No ano de 1991, de 91 mesmo, né? 91. No ano de 1991, acontece um golpe. O golpe, que chama golpe de agosto, ou putsch de agosto, foi uma tentativa do grupo ortodoxo, comunista ortodoxo, tomar o poder. Então, eles vão depor, tem uma manchete aqui na Globo. O que é mais doido dessa história toda é que eu lembro disso, viu? Eu lembro das manchetes, eu lembro de um jornalista, de um apresentador do Jornal Nacional, que era o Cid Moreira, ele falando sobre a deposição do Gorbachev. O Gorbachev aparecia muito no Jornal Nacional, quase todos os dias ali, em meados de 90, 91, aparecia a notícia sobre ele. Bem, e o Gorbachev, então, obviamente que eu não entendia as especificidades desse evento, mas eu eu testemunhei esse evento, esse fato histórico também. Mas o Gorbachev ele foi deposto pelo Partido Comunista, pelo grupo mais ortodoxo, julgando que ele era um cara incapaz. O Gorbachev passou para a história como um sujeito fraco, como um sujeito incapaz de administrar a situação social, política, econômica, financeira da União Soviética. E aí, devido a essa fraqueza do Gorbachev, a União Soviética colapsou. Bem, então esse grupo depôs o Gorbachev, afastou ele do poder, só que esse golpe durou 3 dias só, porque o Yeltsin, Boris Yeltsin, que vocês vão conhecer daqui a pouco, foi lá, liderou uma contra-revolta, um contra-golpe. Foi lá e falou assim, não, de jeito nenhum, o Gorbachev vai continuar, porque a gente vai fazer uma reforma democrática, a gente não vai fazer uma reforma aqui, ou retomar a ditadura, a gente vai fazer uma reforma mesmo. Bem, então o golpe foi frustrado, o Gorbachev retomou para o governo. Isso aconteceu em agosto, entre os dias 21 e 24 de agosto. A data exatamente, talvez eu esteja um pouco equivocado, mas é por aí. Bem, e aí um mês depois aconteceu um festival gigantesco que levou a mais ou menos 1,6 milhões de pessoas para Moscou. Houve um festival de rock, conhecido como Monsters of Rock, no dia 28 de setembro, e esse festival celebrou, ou foi um símbolo que celebrava a liberdade na União Soviética. É um símbolo do colapso de uma nova era. O Monsters of Rock representou simbolicamente, obviamente, a entrada da União Soviética no mundo capitalista, ou a abertura da União Soviética, melhor dizendo, a abertura da União Soviética. Bem, logo depois do golpe, a tentativa de golpe contra o Gorbachev, a Ucrânia se declarou independente. E a declaração da Ucrânia independente foi muito importante, porque a Ucrânia era a segunda maior república soviética. A primeira, obviamente, é a Rússia, mas a segunda era a Ucrânia. Então, a independência da Ucrânia acabou criando coragem, acabou dando coragem para as outras repúblicas se declararem independentes também. Existem historiadores, inclusive russos e americanos, que afirmam que o colapso da União Soviética não era interessante para os Estados Unidos. Sabe aquela história de que quando você conhece o seu inimigo, você sabe lidar com ele,
Mas quando, por exemplo, esse inimigo sai e aí de repente você vai ter que enfrentar um outro inimigo que você desconhece, então vai criar uma situação de instabilidade. Americanos e soviéticos se conheciam uns aos outros, muito inclusive. Então, os presidentes, tanto estou pensando só em presidente russo, o Bush pai, George Bush, e o Reagan, Ronald Reagan, que foram os presidentes que testemunharam o colapso da União Soviética, esses presidentes americanos, eles eram contrários. Eles queriam a manutenção da União Soviética. E por quê? Mas peraí, mas vocês queriam a manutenção do comunismo? Mais ou menos. O que acontece é o seguinte: a União Soviética ela tinha o maior armamento, a maior quantidade de armas que você possa imaginar. Era um conglomerado de países, e todos os países muito bem armados, e algumas repúblicas, 3 ou 4 repúblicas da União Soviética, tinham armas nucleares. Então, os Estados Unidos pensavam o seguinte: cara, se entra em colapso a União Soviética e essas armas caem em mãos erradas, o que vai acontecer? E isso de fato aconteceu, não em relação às armas nucleares, mas isso aconteceu em relação aos armamentos de uma forma geral. Os armamentos foram traficados pelos ex-membros da nomenclatura. Então, quando a União Soviética entra em colapso, começa um forte mercado ilegal de armas. E isso foi muito impactante, porque armas foram levadas para as áreas de conflito e até mesmo para lugares inimagináveis. Por exemplo, o Brasil. Então, vira e mexe na década de 90, no início dos anos 2000, se descobriu armamento de origem russa dentro das favelas, que aí os traficantes estavam se armando por conta do tráfico ilegal de armas. Esse assunto é falado um pouco num filme muito interessante chamado O Senhor das Armas. Eu recomendo que vocês dêem uma olhada depois lá no Senhor das Armas. Bem, e aí chegou no final das contas, a situação ficou tão dramática que o Gorbachev acabou renunciando no dia 25 de dezembro, né, do ano de 1991, e ele renunciou como secretário, como líder maior do governo, e ele passou o cargo e passou o poder, passou os segredos do armamento nuclear para o Boris Yeltsin. Essa propaganda aqui está em inglês. Olhem aí, não tem som, não. Caso vocês não entendam o que eu estou falando. Isso, clica já. Você já clicou? Bem, essa propaganda aqui é do Pizza Hut. E o Pizza Hut é um dos símbolos do capitalismo norte-americano. E aqui há uma discussão. O jovem olha para o Gorbachev e vê o Gorbachev como símbolo da modernidade, da liberdade. E o cara aqui mais velho, que obviamente era um comunista ortodoxo, olhava para o Gorbachev dizendo que ele era incapaz, enfim. É uma sátira aqui com o Gorbachev aqui cortando a pizza para a menininha. E aí, graças ao Gorbachev, as reformas que ele fez, a União Soviética pôde experimentar algumas reformas. Moçada, deixa eu falar aqui com o meu camarada, antes que ele vá embora. Deixa eu ver se ele está aqui. Deixa eu ver se ele veio. Ele está aí, ó. Bom dia, seu Frederico Brugnara. Opa, muito bom dia. Aí, tá vendo, moçada? Eu falei... Como é que é, Fred? Caí de paraquedas aqui na aula, estava acompanhando esses momentos finais da União Soviética. Pois é, moçada, olha só. Tá vendo como é que é legal? Agora vocês estão tendo aula de geografia e história. Vocês nunca tiveram isso na vida de vocês. É um privilégio insofismável. Aí, ó. Verdade. Viu? Estamos aí para conversar um pouquinho sobre alguns acontecimentos, né, que estiveram envolvidos ali nesse período Gorbachev, né, tem essa questão da pronúncia.
Mas principalmente da energia nuclear, né? O Ed me convidou para participar da aula de vocês, para falar um pouquinho, né, sobre essa questão da energia nuclear, dentro do meu contexto, principalmente, né, que a gente trabalha as matrizes energéticas. Nós falávamos sobre meio ambiente, ambiente e meio urbano, né, na última aula. Então a gente tentou encaixar um assunto, né, que fosse semelhante para a história e para a geografia. E aí ele me chamou para fazer parte dessa discussão com vocês. E, só um detalhe, na hora que ele falou do Monsters of Rock, tem um show do Metallica, nesse Monsters of Rock, né, lá em Moscou, e é um dos shows mais fantásticos do mundo do Metallica, 91 lá em Moscou. Depois vocês assistam esse show. É coisa de você perder a vista de pessoas, assim, você olha pelo palco, né, das gravações, claro, você não vê mais o fim de pessoas, é gente, enfim, saindo pelo ladrão. Ed, e aí falar um pouquinho de energia nuclear, né? É isso. Eu estava só fazendo uma contextualização, porque acabou que eu tive que falar muitas coisas no início da live, porque eu queria, na verdade, quando você entrasse, eu já justamente está falando dessa pegada lá de Chernobyl. O que acontece é o seguinte, moçada, há muitos fatores que explicam o colapso da União Soviética. Não é um fato histórico, ele não tem apenas uma causa, ele tem várias causas. Mas chama muita atenção o fato, e principalmente devido às discussões trazidas pela série da HBO, retomando, revivendo, refazendo, repensando, enfim, sobre o acidente nuclear, sobre os impactos que esse acidente causou. E esse acidente ele é muito importante porque, além das questões mais técnicas que eu não domino, né, que o Fred domina muito mais, o Fred inclusive fez estudos sobre isso, então o Fred é um especialista, por isso que eu trouxe ele aqui, para não deixar eu falar besteira. Mas o que eu estava dizendo é que, historicamente, Chernobyl foi muito importante para demonstrar, não só caracterizar o colapso da União Soviética, mas dar conta também de como se estruturava politicamente a União Soviética. E por que eu estou falando isso? Nós estamos vivendo um momento de crise pandêmica, mas a gente está vivendo também crises políticas. No Brasil, por exemplo. E um dos pilares dessa crise é justamente a briga entre o governo e a imprensa livre. Então, tem os governadores, obviamente, mas um dos pontos é a briga com a imprensa livre. Então, por exemplo, a imprensa não ser livre num sistema ditatorial como o soviético colocou em risco a história da humanidade, colocou em risco grande parte da população. Olha como é que isso é sério. Se as pessoas não têm acesso à informação e não conseguem divulgar essa informação e tornar conscientes o perigo que as pessoas estão passando, a gente pode chegar a um colapso. Portanto, por exemplo, se nós tivéssemos, tem muitos países que estão vivendo também a pandemia, que nós não sabemos o número exato da quantidade de pessoas que estão sendo afetadas pela pandemia e também a gravidade da situação. Saber da gravidade faz com que a gente tenha mais clareza para enfrentar esse inimigo. Como as pessoas não tinham informação suficiente, como as coisas se davam, lá em Chernobyl, precisou da coragem de alguns cientistas enfrentarem toda uma estrutura burocrática para conseguirem saber exatamente e, sobretudo, para solucionar o problema. Então, foi ali uma luta entre a ciência e o governo. É muito parecido com o que está acontecendo agora, porque você tem uma narrativa política tentando amenizar todo o tempo a situação, e você tem uma narrativa da ciência, dizendo, olha, a situação é grave, é preciso tomar essa e essa medida. Então, por exemplo, se naquele momento, se a burocracia soviética, quer dizer, eu nem sei se eles iam dar conta, mas vamos imaginar que dessem, se eles conseguissem esconder o evento, a tragédia seria muito maior. Agora, eles também não conseguiram porque os efeitos da explosão chegaram até a Suécia. Então, assim, se não havia o gás, sei lá, as substâncias tóxicas, elas não têm controle.
Elas não têm controle. O governo soviético, a burocracia não ia censurar a radiação. Então, a radiação foi embora. Então, é a mesma coisa que com o vírus. Por mais que, então, o governo tenha uma atitude, muitas vezes, não recomendável em relação ao vírus, o vírus continua se espalhando. E aí eu queria que o Fred falasse um pouco sobre os impactos da explosão e dessa tragédia sobre a vida da União Soviética, de uma forma geral. Enfim, fala o que você quiser aí em relação a esse assunto que você domina tão bem. Eu falei demais agora. O que você estava falando, eu ia complementar, né, com a parte da Suécia, que é extremamente importante, que comprova, né, esse descompasso entre a imprensa livre e um governo ditatorial, que é um fato, que é uma realidade da União Soviética. E aí a Suécia, então, é mostrado isso no documentário, né? A Suécia, os cientistas suecos, eles captam essa nuvem de radiação vinda lá do leste, e dentro da União Europeia começa a discussão, peraí, quem foi o responsável por essa nuvem de radiação? E aí os países europeus dizem, não somos nós. Nenhum europeu aqui, né, se autodeclara responsável. O responsável só poderia vir, então, da União Soviética, que é quando os soviéticos dizem, não, a gente está com um probleminha, mas a gente está resolvendo isso uma semana depois da explosão do reator, do reator 4, se eu não me engano, né? A história o documentário conta bem a história, que houve ali um teste, né, na madrugada, testes corriqueiros, testes que eram realizados tradicionalmente nas usinas nucleares, porém, houve negligência, né? E aí, quando a gente fala de negligência ou imperícia dos técnicos, é aquela observação das normas de segurança. E, de fato, a União Soviética sofria muito com essa observação de normas de segurança, porque ela tinha um projeto ali desde os anos 50, a partir dos anos 50, de crescimento acelerado, de desenvolvimento acelerado. Então, não importava muito a observação de normas de segurança, né, a questão de qualidade no trabalho, importava o desenvolvimento, importava o crescimento. Tanto que muitos dos trabalhadores que exploravam os recursos minerais, né, o plutônio, o urânio, para serem utilizados nas usinas, soviéticas, eles eram presos que ou estavam na Sibéria, condenados à Sibéria, ou algum outro tipo de preso. Então não havia aquela técnica apurada, aquela preocupação com a saúde e a qualidade do trabalho. Isso se refletiu não apenas em Chernobyl. Em 1957, houve também um acidente nuclear em Chelyabinsk, Chelyabinsk 65. Isso. O 65 é o código postal, né? As cidades soviéticas, algumas delas que exportavam ou exploravam recursos minerais, tinham, depois do nome, o código postal dela. Então, era Chelyabinsk 65, você tinha Tomsk 7, que era outra cidade soviética que também produzia, né, trabalhava com recursos nucleares. E esse acidente, ele também foi caracterizado pelo mau uso, né, pela imperícia no trato com os recursos nucleares. Bom, bacana. O que acontece na União Soviética e hoje no mundo, né? A gente tem a matriz nuclear como uma das mais principais para fornecimento de energia. Até hoje, a energia nuclear ainda é bastante utilizada. A França, por exemplo, a maior parte talvez quase 50% da energia elétrica francesa advém de matriz nuclear. Então você tem a possibilidade de trabalhar a energia nuclear tanto para a produção de armamento quanto para a produção de energia, que era o caso da União Soviética e dos outros países, mas também era o caso de produção de armamento. E aí, a energia nuclear você pode trabalhar ela de duas formas, né? É a forma mais tradicional da fusão, que é muito mais difícil de ser controlada, e a forma da fissão. A fissão é aquela que permite você controlar, né, a energia que é liberada ali e produzir, então, os recursos energéticos ou armamentos, né? E o que é interessante da União Soviética é que até os anos 50, de 45 até 50, mais ou menos, a guerra já tinha acabado e tudo mais, o Stalin não dava muita atenção para a energia nuclear. Não era o interesse do governo da União Soviética desenvolver uma arma nuclear, até eles perceberem o potencial que aquilo tinha, mesmo depois de terem sido explodidas 2 bombas nucleares no Japão, pelos Estados Unidos. O Ed comentou de filmes com vocês, eu espero que vocês tenham anotado, né, os 2 filmes que ele citou. Eu lembro só do Senhor das Armas agora, mas ele citou um outro filme anteriormente, na explanação dele. Eu quero citar mais um.
é o Watchmen da... ele citou o Guerra Civil. O Watchmen da DC, vocês já devem ter visto, né? É um mundo paralelo assim da DC. E nele lá tem um herói que chama Senhor Manhattan, Doutor Manhattan, né? Ele é todo azul, assim, energético e tal. O Projeto Manhattan era o projeto de desenvolvimento da arma nuclear dos Estados Unidos, que vem desde os anos 40. E para os americanos, a arma nuclear, o desenvolvimento de energia nuclear para fins bélicos na União Soviética só seria desenvolvido da metade da década de 50 para frente. Os americanos não acreditavam que os soviéticos iam conseguir desenvolver muito rapidamente uma arma nuclear. Os soviéticos desenvolveram no início da década de 50. Então, assim, 5 anos depois que os americanos explodiram em Hiroshima e Nagasaki a Fat Man e a Little Boy, os soviéticos desenvolveram sua arma nuclear. A partir daí, a energia nuclear foi utilizada para os mais diversos fins na União Soviética, principalmente fins energéticos. Tá? A União Soviética ela trabalhava muito com energia nuclear para fins energéticos, para alimentar as casas, as indústrias, né, com eletricidade. E só para extrapolar um pouquinho o tema, que eu acho que a gente passou 3 minutinhos, mas eu acho que vale a pena só citar, né, pelo menos, a energia nuclear ainda é um problema nos dias atuais. A gente tem a República Islâmica do Irã e a República Democrática da Coreia do Norte. É democrática, né? É popular. Popular, República Popular da Coreia do Norte, que tem esse imbróglio aí de como trabalhar como trabalhar a energia nuclear. É permitido a todos os países enriquecer urânio ou plutônio para produzir energia elétrica, mas, em alguns casos, a gente tem visto o interesse do Irã e da Coreia do Norte em desenvolver armamento com energia nuclear, né, que é um problema. O Ed comentou também sobre o espalhamento, né, de armas da União Soviética no pós-década de 90, né, a partir da década de 90, que era um risco e tudo mais. Para vocês terem uma ideia, potências nucleares a gente costuma achar que são apenas Estados Unidos, a própria Rússia, né, Alemanha, França, Reino Unido e tal, mas a Caxemira, que está ali na divisa entre a Índia e o Paquistão, a Caxemira, que está na divisa entre Índia e Paquistão, que é um problema ali né, uma discussão entre os dois países, sofre o risco de dar início a uma guerra nuclear, porque tanto a Índia quanto o Paquistão possuem armas nucleares. Para vocês verem como que isso é louco. Tipo assim, mas como que isso foi parar lá? Naquele momento de contrabando de armas e tudo mais. Aí você tem o Irã querendo desenvolver arma nuclear e a Coreia do Norte querendo desenvolver arma nuclear. A Coreia do Norte a gente não sabe como que está o programa deles, porque entra dentro do assunto, inclusive, que vocês estavam falando sobre censura, sobre imprensa livre. A gente só sabe da Coreia do Norte o que a imprensa norte-coreana divulga ou a imprensa sul-coreana, né, que tem um pouquinho mais de informações sobre o país ao norte. O Irã é mais fácil, né, a gente ter essa noção, porque o Irã, em alguns momentos dos últimos anos, permitiu que cientistas e organizações internacionais visitassem as instalações e verificassem o que estava sendo feito com a energia nuclear naquele país. Mas aí entra, um problema que extrapola, né, Chernobyl. Até hoje a gente ainda discute a energia nuclear e os riscos que causam, né? No Brasil a gente tem Angra para falar sobre energia nuclear, enfim. Massa demais, viu? A gente pode fazer uma próxima intervenção nesse sentido, hein, com os meninos. Será amanhã? Amanhã você tem a aula com eles, né? Amanhã você vai falar de quê? 14. Amanhã eu ia fazer correção de exercícios e... acho que era só correção de exercícios. Olha, vamos fazer uma enquete aí, aproveitar esses 2 minutinhos, se vocês preferem fazer correção de exercícios ou se a gente pode continuar desenvolvendo esse assunto. O que vocês preferem? Continua o assunto amanhã. Então, desenvolve o assunto, desenvolve palestra, continuando a palestra. Acho que dá para fazer metade, não? Larissa, olha só, o que a gente pode fazer é o seguinte, eu tenho live com vocês amanhã, a gente pode continuar essa discussão, né, sobre a energia nuclear e falar um pouquinho mais sobre o tema, e eu tenho postagem para fazer na sexta-feira. O que eu posso fazer é, na sexta-feira, postar a correção dos exercícios. Aí eu faço o podcast para vocês com a correção do exercício. O que vocês acham? Que aí não prejudica nem a continuidade do assunto e nem a correção do exercício. Top!
Pode ser. Beleza. Então eu e o Ed vamos conversar mais tarde, então, sobre isso. A gente continua desenvolvendo esse tema, inclusive porque tá muito legal, porque eu geralmente, com a terceira série, nunca consigo chegar em atualidades. E aí a gente dá para explorar um pouquinho mais sobre os impactos disso, os conflitos. Por exemplo, o Fred falou sobre a Caxemira, é um ponto nevrálgico ali, uma situação bem dramática que existe ali na região da Índia, do Paquistão, e que pode colapsar, dar efeito no mundo todo. Bem, então é o seguinte, moçada, alguém estava falando assim de uma aposta, por favor, posta o quê que vocês estavam me pedindo para eu postar? Eu perdi aqui o fio da meada aqui no chat. Podcasts durante o recesso. Não, é a receita. Tá, a receita. Ô Fred, eu fiz um estrogonofe, porque na União Soviética, eles, enfim, aí eu vou... Eu quero a receita também. Eu vou postar, então. Então, beleza, moçada. Ô, Fred, obrigado, viu? Amanhã, então, a gente faz uma parte ali. Eu entro, tipo, um pouquinho depois. Você dá uma introduzida, conversa com eles. Aí, que horas que é a sua aula amanhã? 9 horas também. Então, beleza. Então, tá. Aí eu entro ali às 9h20, mais ou menos, e a gente faz esse bate-papo lá. Fechou. Valeu, Fred. Valeu, tchau, obrigado, moçada. pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Edmar. Valeu, Fred. Até mais. Obrigada, Valeu, Fred. gente. Até mais.